Opa, vocês estão bem? Videozinho novo pro canal, mas antes de começar eu venho pedir seu apoio através do seu like e do seu comentário. E se for novo por aqui, se inscreve no canal pra dar essa moralzinha pra gente aí. E se você gosta muito do nosso canal e quiser apoiar, além disso, você pode deixar um pixinho pra gente que fica no comentário fixado, ou se tornar um membro do nosso canal, que é o primeiro link na descrição por apenas R$ 5 e ter acesso a vídeos adiantado. Eu agradeço do fundo do coração, agora bora pro vídeo. Esse capítulo começa com o nosso prota eliminando os insetos do coração, gritando: "Jovem senhorita King, você poderia por favor me ajudar?" E vemos ela baforando, destruindo o inseto, pensando: ele deve ter descoberto que eu sou um dragão de fogo depois de ver meu sangue de alguns dias atrás. Agora decidiu empurrar a limpeza desses insetos pra mim. Depois disso, vemos o velho Gizu agradecendo ao nosso prota. E seu sogro sem graça dizia: "Quinta irmã, nós iremos esperar por você do lado de fora." E pensa que a técnica do Yang Kai não importa para homens. Mas a quinta irmã e a senhor Hua devem se sentir um pouco desconfortáveis e naturalmente não querem ser vistas pelos outros. Hua Kenshi sorrindo diz que vai primeiro e a sogrinha do nosso prota agradece. Toda emocionada ela brincava: "Que vantajoso pra você, hein?" E nosso prata sem graça dizia que os insetos estranguladores de coração se escondem no peito, então ele não tem escolha a não ser fazer isso. Sem muita enrolação, vemos nosso prata finalizando a vez de Joaquim X esmagando o inseto, e ela passa pela sogrinha envergonhada dizendo que estava saindo primeiro, e Shiyue na frente do nosso prota toda fofinha dizia: "Garoto Yang, não tenha pensamentos errados." E nosso prota sem graça questiona como poderia: "Senhor, não seja ridícula, embora eu possa prosseguir sem tocá-la, não seria seguro, este é o único jeito." Ele pede que ela relaxe e ela fica de joelhos, e então vemos a energia Yang dele entrando. Ela passa por dentro do seu corpo, subindo até o peito e eliminando o inseto. E vemos ela gemendo, respirando pesadamente. Mais uma vez o autor não perde muito tempo nisso e finaliza rapidamente. E ela envergonhada pede que nosso prota nunca conte isso para King Luo. E ele diz que sim, ele vai morrer antes de dizer. E pensa que apenas removeu o inseto para ela e não fez nada que possa ser considerado ofensivo. Porque isso tem que ser tão sigiloso? Ela bate a porta irritada, deixando nosso prota em dúvidas. Se alongando, ele só esquece disso. Agora que os assuntos necessários foram resolvidos, é hora de dar uma olhada na dúzia de mestres no domínio imperador que estão confinados no sino das montanhas e dos rios. Em uma floresta afastada, vemos nosso prota invocando o sino e retirando todos os imperadores lá de dentro que chamavam por ele. Na frente de todos, ele diz que só tinha uma coisa a dizer: o cachorro velho Tan era ambos cruel e perverso. Ele se escondeu por trás das bandeiras do Palácio da Alma Estelar enquanto arruinava sua reputação. Ele, que deveria ser um ancião do Palácio da Alma Estelar, era na verdade uma doença que apodrece. Esta vergonha do território sul foi executada por esse jovem mestre no local. A amiga de Xia Sheng, ouvindo isso, manda uma mensagem para nosso prota dizendo que ele deve ir embora rapidamente. Ele não pode mais permanecer no território sul. Ele deve recuar para o território norte. Ela ouviu que há uma área restrita lá que é chamada de Terra Congelada no extremo norte. Até mesmo grandes imperadores não ousam entrar casualmente. Se há algum lugar nesse mundo onde você possa viver, deve ser este. Nosso prata teleporta para sua frente, pensando que essa mulher realmente tem uma preocupação genuína com seu bem-estar, e pede que ninguém se preocupe. Esse jovem mestre irá arcar com as responsabilidades das ações aqui. Se alguém do Palácio da Alma Estelar vir investigar no futuro, eu espero que todas possam reportar tudo o que aconteceu naquele dia em detalhes. E os figurantes dizem que isso é natural. Olhando para a mulher, ele diz que já que ela era amiga do irmão mais velho Xia Sheng, eu iria ajudá-la a remover o inseto estrangulador dos corações. E sorrindo, ela agradece muito a nosso prota. Ouvindo isso, todo mundo gritava: "Senhor Yang, por favor, nos ajude a remover o inseto estrangulador de corações também", irritando nosso prota. Muito irritado, ele prepara um ataque dizendo que já é extremamente generoso que esse jovem mestre não lhes peça para retribuir sua graça salvadora, mas agora vocês também querem que esse jovem mestre os ajude a expelir os insetos estranguladores de corações? A amiga de Xia Sheng, ouvindo isso, dizia: "Jovem mestre Yang, todo mundo aqui é um mestre da seita ou um patriarca de uma grande seita ou família no território sul. Se esses insetos estranguladores de coração não forem expelidos e forem acionados no futuro, a vida de todo mundo estaria em jogo. Neste momento, um grande número de forças perderiam seus líderes e o território sul seria jogado no caos. Jovem mestre Yang, por favor, tenha um coração gentil e os ajude." E ouvindo isso, eles diziam: "A mestra do Palácio Hua está certo, senhor Yang, por favor, nos ajude." E nosso prota intrigado pensa que essa mulher é bem inteligente. E esfregando os dedinhos, ele dizia
que é verdade que ele pode remover os insetos dentro deles, mas o esforço requerido não é pequeno. Além do mais, dado que há tantos de você aqui que precisam ajuda, esse jovem mestre precisa sacrificar uma grande quantidade de essência de sangue para finalizar essa tarefa. A mulher entregando seu anel para nosso prota dizia: jovem mestre Yang, esses são os 12 milhões de cristais de origem avançado que essa senhorita preparou para o leilão. Se o jovem mestre Yang não se importar, essa pode ser a compensação por ele expelir o inseto estrangulador de corações. Nosso prota encarando dizia: irmã mais velha Hua, você está entendendo errado. Esse jovem mestre não pretendia forçá-la a devolver sua gentileza. E os figurantes lá atrás ouvindo isso pensava: bem, agora ele claramente queria nos extorquir, mas agora ele está agindo de forma tão desvergonhada ao dizer que não quer que retornemos sua gentileza. Toda fofinha e envergonhada, ela diz que já que nosso prota não quer os cristais de origem dessa senhorita, ela então pode apenas usar seu corpo como compensação, deixando nosso prota em choque. E nosso prota sem graça aceita o pagamento, dizendo que já que ela insiste, seria indelicado de sua parte recusar. Irmã mais nova Hua, siga-me. Aqueles que querem remover os insetos estranguladores de coração esperem aqui. E vendo que nosso prota recusou seu corpício, ela pensa: ah, é como Xia Sheng disse, apesar de sua impiedosa falta de vergonha, este jovem é na verdade um cavaleiro. Depois disso vemos ela sorrindo, questionando: já está feito? Você é realmente bom nisso. E nosso prota diz que era apenas um pequeno esforço. Ele devolve seu anel e ela vendo isso questiona: se o jovem mestre Yang não quer os cristais de origem, isso significa que ele realmente quer que essa senhorita lhe entregue seu corpo? Essa senhorita até não se importa, mas eu temo que o jovem mestre Yang não teria uma queda pelo corpo impuro dessa jovem senhorita. E nosso prata sem graça dizia: irmã mais velha Hua, é um mal entendido. Você me ajudou de novo e de novo. Então, como eu poderia ter mais intenções ao seu favor, eu apenas tenho uma gratidão em meu coração. E pensa que essa mulher é realmente uma ótima atriz. Se ela continuasse a me persuadir, talvez eu realmente teria caído em adultério. Ela se vira se retirando, dizendo que estava tudo bem. Ela vai parar de provocar nosso prota. Se o jovem mestre estiver livre no futuro, por favor, tenha certeza de vir ao meu Palácio das 100 Flores para ser meu convidado. E agora que eu percebi um ponto aqui, mano. Nosso prota realmente, ele foi fiel desde o momento que ele casou com as mulheres dele, mano. Antes, quando ele só amava elas e tava namorando, ele traiu elas. Só que depois daquele capítulo lá que ele ficou 3 anos afastado com elas, vocês lembram? Que ele saiu antes de vir pro Limite Estelar e depois que ele voltou ele estava casado, nunca mais ele traiu elas, tá ligado? Ele nunca mais pegou nenhuma outra mulher. Mais fiel que a Gaviões, fi. Dito isso, depois de ajudar todo mundo no quarto do nosso prota, ele estava sorrindo com toda a riqueza que ganhou. Ele ganhou tantos cristais de origem em apenas meio-dia, nada mal mesmo. Nessa hora alguém bate em sua porta chamando sua atenção que pede que ele entre. Era o mestre E da seita das 1000 folhas dizendo que veio dizer adeus para nosso prota, que questiona quais são seus planos agora. O velho cabisbaixo diz que embora que sua seita das 1000 folhas tenha as 9 marionetes de grau celestial, infelizmente não há nenhum mestre no domínio imperador na seita, então nós não podemos nem mesmo mostrar todo o potencial completo das marionetes de grau celestial. Eu planejo levar todos os discípulos para o Vale Celestial do Imperador e então reabrir a seita das 1000 folhas quando eu me tornar o imperador. Nosso prota ouviu isso e contente diz que tem outra sugestão. Me pergunta se o mestre da seita está disposto a considerá-la. O velho pede apenas que nosso prota fale livremente, pois vai ouvi-la. Nosso prota diz que há um lugar 1000 vezes maior que o Vale Celestial do Imperador e a energia mundial também é muito rica. Há muitos picos vagos que ninguém irá competir com você por eles. Se o mestre da seita for para lá, apenas 1 ou 2 anos serão suficientes para romper para o domínio imperador. Ouvindo isso, o velho fica intrigado e diz que se houver tal terra preciosa, já deve estar ocupada por grandes seitas. A seita das 1000 folhas nunca teria chance de ficar lá. E nosso prata sério diz que o mestre da seita está certo. Esse paraíso foi de fato ocupado por uma grande seita antes, mas essa seita recentemente foi exterminada. O velho em dúvidas questiona nosso prota onde é esse lugar, e ele informa que era no território norte, onde era a seita em busca da paixão. E em choque, o velho dizia: a seita em busca da paixão foi destruída? Poderia ter sido o Senhor Yang que destruiu? E pensa que a seita em busca da paixão foi uma grande seita no território norte. Nosso prota diz que fundou seu palácio do alto céu, onde uma vez foi a seita em busca da paixão. Então suas terras antigas agora são minhas. Se o mestre da seita aí quiser, você pode se estabelecer lá temporariamente. Não há necessidade de se preocupar sobre os problemas com seguranças também. Eu contratei um grande mestre de arranjos espirituais para reconstruir e melhorar os arranjos protetores da seita. O velho E intrigado se questionava: o quão velho é Yang Kai? Ainda assim ele realmente ocupou o território anterior de uma grande seita no território norte e até mesmo estabeleceu sua seita? E
e eu não pude nem mesmo proteger a herança dos meus ancestrais? Nosso prota diz que embora tenha fundado o Palácio do Alto Céu, há apenas algumas pessoas na seita, então essa terra preciosa está basicamente vazia agora. De qualquer forma, irá permanecer desocupada por algum tempo, então se o mestre da seita se interessar, ele pode trazer seus discípulos para se estabelecerem lá. O velho questiona nosso prota quantas pessoas estavam em sua nobre seita no momento, e sorrindo ele diz que no momento há 3 pessoas por enquanto. Eles são na verdade apenas honráveis anciões convidados. O rei monstro Yang Fei é um deles. Quanto aos outros 2, eu pedi que eles ficassem lá para vigiar a seita. Assustado, o velho mestre Ye gritava: esses outros 2 são também rei monstros? E nosso prota confirma. Intrigado, o velho pensa que uma seita recém-estabelecida que não tem nem mesmo um único discípulo, ainda assim já possui 3 rei monstros como honráveis anciões convidados. Se for dado tempo, esse Palácio do Alto Céu certamente se tornará a maior seita entre todas as grandes seitas do limite estelar. O velho diz que sua seita das 1000 folhas tem mais de 10.000 anos de herança, mas foi grandemente suprimida sob a minha administração. Eu não desejo ser um pecador e não posso deixar a herança da seita das 1000 folhas ser cotada de suas mãos. Nosso prota sorrindo diz que entende sua preocupação. Não é sua intenção absorver a seita das 1000 folhas no Palácio do Alto Céu, então por favor não se preocupe com isso. A seita das 1000 folhas permanece como a seita das 1000 folhas. Descanse em paz e se recupere no Palácio da Seita do Alto Céu. E então retorne para reconstruir a seita das 1000 folhas quando você se sentir pronto. Eu nunca tentarei te parar. O velho, ouvindo isso surpreso sem graça, diz que estava sendo excessivamente desconfiado e pessimista. E nosso prota sorria dizendo que o mestre da seita tem suas próprias considerações e ele entende. Dito isso, o velho fala que a distância para o território norte é muito longe. Como eles irão para lá agora? E nosso prota diz que tem seus próprios arranjos. Mestre da seita, retorne e se prepare primeiro. Nós iremos diretamente para o Vale Celestial do Imperador mais tarde. Ouvindo isso, o velho se retira, e nosso prota encarando pensa que se os discípulos da seita das 1000 folhas se mudarem para o Palácio do Alto Céu, sua seita terá acesso à arte das marionetes da seita das 1000 folhas. Quando meus amigos e famílias vierem à Estrela Sombria, eles terão uma camada extra de proteção. Depois disso se passou alguns dias e o grupo estava no Vale Celestial do Imperador. O velhote E dizia: jovem mestre Yang, estamos aqui. Agora como iremos para o território norte? Nosso prota pede que ele não tenha pressa. Ele quer fazer um arranjo espacial de território cruzado aqui. Isso levará meio-dia. Depois disso nós podemos ir diretamente para o Palácio do Alto Céu. E rapidamente, um quadro depois do outro, vemos que estava feito. Nosso prota encara Yang Fei dizendo que ele vá primeiro. Os discípulos da seita das 1000 folhas farão os turnos ao passar pelo arranjo espacial. Além do mais, vamos 30 pessoas por vez, nenhuma a mais. Zhou King atrás do nosso prota o encarava pensando: ele é tão realizado no dando espaço assim? Ela enviou uma mensagem secreta dizendo que tinha algo para perguntar a ele. Eles se afastam e nosso prota questiona o que ela quer. Ela diz que ele matou um ancião do Palácio da Alma Estelar, então o Palácio da Alma Estelar definitivamente virá procurar por você. Por que você não procura um lugar para se esconder por enquanto? Eu sugiro que você vá para algum lugar onde até mesmo se o grande imperador da lua brilhante vier em pessoa, ele não será capaz de encontrar você. E nosso prota pergunta se isso era a Ilha dos Dragões, e ela diz que de fato era isso mesmo. Fingindo estar irritada, ele dizia que ela tentou repetidamente convidar ele para a Ilha dos Dragões. Quais são suas intenções? Poderia ser que você... E ela sem graça pensava: droga, ele percebeu alguma coisa? Nosso prota se vira fingindo estar envergonhado dizendo: você está impressionada pela beleza desse jovem mestre, então quer me levar de volta com você? E ouvindo isso sem graça, ela grita: seu, isso é uma besteira! Nosso prota tirando onda com ela dizia: não precisa explicar, eu te entendo. E sem graça ela se questiona como o método ensinado pelo ancião não funcionou de forma alguma. E Yang Kai nem ao menos levou isso a sério. Sem saída, ela se joga em cima dele bufando. Já que esse é o caso, eu irei seguir você até que você concorde. Nosso prota sem graça questiona que tal seguirem caminhos separados agora? Retorne para sua casa e encontre sua mãe. E ela gritava questionando: você virá para a Ilha dos Dragões? Nosso prota irritado começa a ativar seu dano do espaço dizendo: Suma, se você mencionar essas palavras novamente, eu irei exilar você para uma fenda do vazio durante o teleporte e você nunca mais encontrará seu caminho de volta nessa vida, deixando ela sem palavras. E dito isso, ele ativa o arranjo espacial e ela gritava: não! Tarde demais, já vemos eles no Palácio do Alto Céu. O velhote rinoceronte rei e o olherudo Xie aproxima gritando: jovem mestre Yang! E no arranjo ele dizia que os dois trabalharam duro. O velho rinoceronte rei dizia que de forma alguma, não é nada. Nós apenas precisamos tomar conta da seita, contanto que seja a ordem do jovem mestre Yang, não importa o quão mundana seja a tarefa. E o monstro orelhudo Xie dizia que já que ele gosta tanto de agir como guarda, esta importante tarefa será deixada para você permanentemente. Se o jovem mestre Yang sair novamente, serei eu quem irá o acompanhá-lo. E o monstrão rei gritava: merda nenhuma, tiozão, da
próxima vez serei eu. Lute comigo se você quiser. O monstro Xie dizia que ele perdeu da última vez na sua disputa de bebida. Você não vai manter sua palavra? E o rinoceronte sem graça questiona como as palavras de um bêbado podem ser levadas tão a sério. Irritado, o velhote orelhudo gritava: como um rei monstro, como você pode quebrar sua promessa assim? E nosso prota assistindo os dois pensava: esses dois. E Zhu King sorria muito com essa palhaçada. Irritado, o velhote rei gritava: jovem senhorita, se não fosse pelo jovem mestre Yang, só por você ter rido de mim, eu já teria ensinado uma lição pra você. E nosso prota apontando para Zhu King dizer que se ele conseguir lidar com ela, esse jovem mestre irá recompensar você com glória, riqueza e honra. Ouvindo isso, o monstrão rinoceronte sorria, já que o jovem mestre Yang disse isso. Tome cuidado, garotinha! E já tinha avançado para socar ela. O mundo do velhote vira de cabeça para baixo, ele nem entende o que aconteceu. Xie sem graça questiona: maldição, velho rinoceronte, como você está? Você está bem? Como você pode ser enviado voando por essa garotinha? E o velho de cabeça para baixo sem graça dizia: eu estou bem, só me deixe ficar aqui por um tempinho. E se questionava: o que acabou de acontecer? Meu quadril parece estar quebrado. O orelhudo Xie questiona: quem é essa irmãzinha? E Ying Fei estava sem palavras, sem graça. Zhu King, encarando os dois, gritava: vocês dois aí, vocês querem me ensinar uma lição também? Enquanto fazia uma pose da rainha que ia mandar na seita inteira, tiozão. E os dois sem graças diziam: não, nós não usaríamos. E nosso prata dava um sinal de positivo para sua futura esposa, segundo os spoilers, né? Ouvindo a pergunta de Zhu King, o velho orelhudo estava sem palavras. E nosso prota entra na frente dizendo: ei, já é o suficiente, enquanto o orelhudo só orava muito. Depois disso, nosso prota pede para Ying Fei levar o mestre da seita e os outros para encontrar um lugar para se estabelecerem, e o velho Yi agradece muito ao jovem mestre Yang seguindo o monstrão. Nosso prota leva seu pessoal para um pavilhão questionando o pessoal: o que vocês acham desse lugar? De agora em diante, essa é nossa casa no limite estelar. Xiue, nostálgica, diz que se King Lo também pudesse vir aqui para cultivar, chamando a atenção do nosso prota, que se vira dizendo que esteve procurando por maneira de retornar, mas ainda não há pistas. Se eu conseguir retornar para o campo estelar algum dia, eu definitivamente vou trazer todos pra cá. Seu sogro se aproxima sorrindo, dizendo que não deve ser fácil pra ele. E o velhote Gizu se aproxima dizendo: não fique aí parado, vai procurar algum lugar pra você viver também. Algum momento depois, nosso prata estava em um estaleiro ao lado de Hua Kenshi, dizendo: irmã Hua, com que você está preocupada? Com o Palácio da Alma Estelar? Ou você me culpa por matar Tanjun Hao? Ela diz que o honrável mestre, não, na verdade, aquele homem escolheu morrer. Não o culpo você por isso. Mesmo que o Palácio da Alma Estelar realmente investigue, eu não acredito que eles irão culpar você. É só que eu ainda sou uma discípula do Palácio da Alma Estelar, afinal de contas. Se o Palácio da Alma Estelar vier por mim no futuro, e nosso prota nem espera que ela termine, e Sombrio gritava que ajudará ela a espancar eles de volta. Ninguém pode roubar o que é meu, nem mesmo o Palácio da Alma Estelar. E contente, ela dizia: tudo bem, como já me juntei ao seu navio, eu irei encontrar um lugar para viver. Nesse momento vemos o orelhudo Xie chegando e avisando: o jovem mestre Yang, depois que você saiu, a senhorita Jian veio aqui 2 vezes. Ela também me lembrou de informar a você para ir ao Vale do Coração Gélido quando eu retornasse. Parece que algo está acontecendo lá. E nosso prota surpreso diz que vai dar uma olhada então. E alguns momentos depois, quando ele chega perto do arranjo, vemos alguém se aproximando. Surpreso, ele encara Zhu King, que o agarrava como se fosse sua esposa. Sem graça, ele se questiona por quanto tempo essa mulher vai o perseguir. Num piscar de olhos, eles chegam ao Vale do Coração Gélidos. Eles percebem algo em dúvidas. Eles estavam pisando no velhote. O velho Namen, animado, mas cheio de orelhas de trabalho, gritava: grande mestre Yang, você finalmente retornou. Eu estive esperando por você por tanto tempo. E nosso prota encara sem entender, questionando: esperando por mim? Pra quê? E Zhu King diz que seria estranho. O velho animado agarra nosso prota, gritando que era óbvio para discutir sobre o dano dos arranjos espirituais. Vamos encontrar um lugar para termos uma boa conversa. Nosso prota sem graça diz que não estava interessado. E o velho gritava: grande mestre Yang, sobre o arranjo espacial, eu realmente não pude aprender muito com ele. Por favor, me ilumine, grande mestre Yang. Nosso prata se vira dizendo que até pode ensinar, mas seu palácio do alto céu acabou de ser fundado e acontece que está faltando um chefe do mestre dos arranjos. O velho, entendendo onde nosso prata quer chegar, diz: é impossível, eu estou acostumado a perambular livremente. E nosso prata, se retirando, diz que ele pode ficar livre para considerar sua oferta. Eu não irei forçar você. E mais uma vez
Zu King o abraça como se fosse sua esposa. Ji-yeon, nada contente com o nosso prota com outra mulher, questiona quem era essa. E Zu King se apresenta e Jeon-é tava olhando pra sua comissão de frente se sentindo intimidada. Ela obviamente empina o peito e nosso prota fica sem palavras encarando as duas. Ji-yeon, encarando, pensava que ele realmente trouxe de volta uma mulher tão deslumbrante depois de sair por apenas alguns meses e até parece estar bem próximos. Zu King, por outro lado, pensa que conheceu nosso prota por pouco tempo, mas ele sempre está cercado de mulheres bonitas. Parece que o relacionamento dele com essa mulher não é comum. Nosso prota avisa pra Yeon-é não prestar muita atenção nela e questiona por que estavam procurando por ele. Ela se retira bufando irritada e avisa que é sua honrável mestra que estava procurando por nosso prota e pede que ele a siga. Notando sua atitude, nosso prota se questiona o que há errado com ela, porque sua atitude está tão diferente de antes. E já dentro do salão principal, Bing-yeon questionava: você conseguiu retornar do território sul? E nosso prota diz que sim, acabou de retornar. Yeon-é, nada contente, e informa que ele até trouxe uma mulher junto. Irmão mais velho, você não quer convidá-la e introduzi-la para a honrável mestra? Talvez nós nos vejamos mais frequentemente no futuro. E Bing-yeon, percebendo isso, sorria e se questiona o que Yang-kai fez para que sua Yeon-é ficasse tão hostil com ele. Ela avisa que qualquer visitante é nosso convidado. Yang-kai, como você pode deixá-la sozinha do lado de fora? E nosso prota sem graça diz: Senhor, não se preocupe com ela. Aquela mulher é muito irritante. E Yeon-é aparece em sua frente gritando que ele deve ter feito algo errado com ela e agora está com medo de confrontá-la. E nosso prota se vira envergonhado gritando: não fale besteiras. O encarando irritado, ela dizia: então é verdade, irmão mais velho, se você abandonar uma mulher depois de brincar com ela, eu nunca mais conversarei com você novamente. Pelo que parece, Bing-yeon notou que sua discípula estava caidinha por nosso prota e pensava: Yeon-é, na verdade você? E nosso prota sem graça dizia: eu não fiz tal coisa, Yeon-é, porque você está agindo tão estranha hoje? Ela volta pro lado de Bing-yeon bufando e nosso prota, lembrando do que ouviu, questiona: Senhor, por que você está procurando por mim? Ouvindo isso, Bing-yeon questiona: você conhece as duas grandes seitas, Seita do Céu Cheio e o Palácio do Dragão de Fogo? Nosso prota até acha que já ouviu falar delas. Elas são seitas do território norte. Bing-yeon diz que no limite estelar, no território leste, tem o Palácio da Alma Serena do Grande Imperador da Alma Serena. No território sul tem o Palácio da Alma Estelar do Grande Imperador da Lua Brilhante. E até mesmo no território oeste tem o Palácio da Sombra Assassina do Grande Imperador da Sombra Noturna. Todas as grandes seitas desses três territórios tomam a seita desses grandes imperadores como a soberana e na maioria das vezes estão sob seu comando e jurisdição. Somente nosso território do norte não tem uma seita com grande imperador. E nosso prota surpreso questiona o porquê. Ela diz que também não sabe, talvez porque muitos lugares do território norte é muito frio e não possui muitos recursos disponíveis, então não é adequado para estabelecer uma grande seita. Mas embora não tenha uma seita de um grande imperador em nosso território norte, nós ainda temos um grande imperador aqui, o grande imperador da Pérola Maravilhosa. Embora o Vale do Coração Gélido tenha sido suprimido enquanto essa rainha estava desaparecida, nossa seita ainda conseguiu sobreviver até agora. Com o passar dos anos, as 4 grandes seitas do território norte têm mantido um equilíbrio delicado. Contudo, por conta da destruição da seita em busca da paixão, o equilíbrio agora foi quebrado. Sem equilíbrio existem conflitos. A seita do Céu Cheio e o Palácio do Dragão de Fogo estiveram se aproximando uma da outra recentemente, então talvez eles começarão a agir logo logo. Então, né, família, como eu falei antes, só sobra o churrascamento pro Betinha, velho. Nosso prota não tem um tempo de paz, mais seita vindo procurar treta com ele, velho. Não faz nada e os caras vêm se matar. Ele louquinho querendo achar um jeito pra ir buscar as esposas dele no limite estelar mais baixo lá no céu estrelado e os caras não param de vir atrás dele morrer, mano. Dá paz pro cara, família. Brincadeiras à parte, espero que tenha gostado do vídeo. Fique com as imagens do cultivo, o rank e o nível das pílulas, os físicos especiais que já apareceu até agora nesse maravilhoso Mauá, porque seu maninho Catilango vai dando tchau. E se você ainda não deixou seu like e comentário no começo do vídeo, apoia ele agora, mano. Deixa esse like, não custa nada. Se inscreve também se for novo por aqui, dá essa moralzinha pra gente bater aí 60k e posteriormente 100k. E se você gosta e acompanha nossos conteúdos e quiser dar aquela moralzinha federal pro canal, você pode se tornar um membro por apenas R$5, mano. Menos que uma Coca-Cola. Dá essa moralzinha aí e você vai ter acesso a vídeos adiantados, que é o primeiro link na descrição. Ou então você pode fazer um piquezinho pro mano Catilango de qualquer valor. O link é o primeiro no comentário fixado. Um beijo e até a próxima.